Olá, bem-vindos à Maldição de Cassandra, mais um episódio. Depois da primeira chuva em Cabo Verde, que naturalmente fez aumentar a temperatura e a umidade. Como vocês podem ver, esta coisa, este adorno capilar com que eu nasci, que algumas pessoas chamam cabelo e eu chamo de esfregona, e que tem personalidade própria e tem péssimo feitio, hoje acordou assim em caracol miúdo devido ao aumento da umidade, como é óbvio. Nada que me preocupe particularmente. Antes de entrar propriamente na reflexão que eu quero fazer, eu não sei se lembram de ter visto um filme que não é recente e é extraordinário. Foi o primeiro filme a cores feito pelo Hitchcock, se a memória não me falha, que se chama Os Pássaros. E eu outro dia estava a tomar café com uma amiga no Morabeza e estavam dois pardalitos pequeninos, engraçados, pique-pique, e eu disse-lhe, pá, estes tipos são descendentes dos dinossauros, de certeza, não sei qual é como é que se chamava o dinossauro. Têm bicos cruéis, têm olhos cruéis, são rapaces, atacam os mais fracos. Não temos medo porque são pequeninos. E eram só dois. E esse filme do Hitchcock é exatamente isso, sobre essa coisa, um ou dois pássaros, ou mesmo três ou quatro ou cinco, tem alguma graça, ou um bando a voar. Então quando chegavam as andorinhas a Portugal era giríssimo vê-las chegar, mas nesse filme formavam-se bandos imensos com centenas e milhares de pássaros que atacavam as pessoas. Da mesma maneira que uma formiguita, mesmo que seja carnívora, ou duas ou três, a gente não liga nenhuma, até as borracha com algum à vontade, mas um carreiro de formigas carnívoras com aquelas pequeninas mandíbulas a atacar uma pessoa, mata. Isto tudo para dizer que o número faz a diferença e pode ser assustador e pode fazer tremer muito poder instituído. Eu, mais uma vez, fui buscar o livro da Applebaum, livro esse que eu já falei algumas vezes, que se chama Autocracia Inc. Este livro é um livro recente, é de 2024. A Anne Applebaum, como eu também acho que já disse, foi prémio Pulitzer e escreve de uma maneira, a escrita dela é exemplar, é clean, é escorreita, não é nada chato e é extraordinariamente profunda. E a páginas tantas, ela diz que onde é que está? No outono de 2022 foi feita a primeira reunião de sempre do World Liberty Congress, um encontro de pessoas que têm lutado contra autocracias um pouco por todo o mundo. Eu, até ler este livro, também não sabia que tinha ocorrido um congresso de lutadores pela liberdade, com provas dadas, naturalmente. O cenário modesto escondia a riqueza da experiência encontrada. Puxei conversa com um homem jovem vestido com um casaco de tweed. Provavelmente pensa que sou do Congo, disse ele. Usava óculos de arame e falava inglês com o sotaque polido característico das antigas colónias britânicas. Sim, respondi. Achava que ele era de Hong Kong. Sou da Coreia do Norte, disse. Tratava-se de Timothy Chu,
Abandonado pelos pais aos 9 anos de idade, Shu cresceu sem abrigo, fugiu da Coreia do Norte por 2 vezes, foi encarcerado 4 vezes e quando o encontrei, estava a tentar tornar-se candidato ao Parlamento pelo Partido Conservador do Reino Unido. E chama a atenção para ser o Partido Conservador porque no combate pela liberdade, pela humanidade, não interessa se é conservador ou se é mais liberal, porque tanto há amantes da liberdade mais conservadores como mais liberais. Esqueçam lá isso da esquerda, mais à esquerda, mais à direita, porque ou se quer lutar pela liberdade ou se não quer lutar. E da maneira, e nos tempos que estamos, meus amigos, em tempo de guerra, não se limpam armas. Nós, mais à frente ela diz, defensores da liberdade, isto é um discurso, podemos calar com as nossas vozes os defensores da ditadura. No entanto, estavam cientes de que já não vivemos no tempo de Gene Sharp. Ou num destes próximos episódios explico quem era o Gene Sharp. Em vez disso, a tradução das palavras destes ativistas, algo de útil exige de uma forma inteiramente diferente de pensar a política. Primeiro, temos de reenquadrar o problema. E com razão. Porquê? E aí é que é o problema da pouca eficácia da resistência Meira-Araume, que eu tenho até certo ponto pugnado. Porque da mesma maneira que as autocracias neste momento estão todas ligadas, e o grande elo, os 2 grandes elos que as ligam é fome de poder, tecnologia e dinheiro, e vão-se ajudando e autossustentando e autoamparando umas às outras, os defensores pela liberdade têm que fazer exatamente da mesma forma. Não pode ser uma coisa estanque. E tal como nos filmes do Hitchcock e nas formigas carnívoras, uma pessoa, 5 pessoas, 10 pessoas, a única coisa que conseguem é ser presas. Ou ser vilipendiadas, serem humilhadas, serem pouco credíveis, descredibilizadas, tudo. Em particular nas redes sociais, que garantidamente é o nosso novo campo. Tem que ser feito de uma forma estruturada. Mas da mesma maneira que as autocracias se entrecruzam, os lutadores pela liberdade também têm que se entrecruzar e começar a trabalhar de uma forma diferente. Em Portugal, isto assume uma particular importância porque bate na madeira, lagarto, 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 mas quase de certeza há uma enorme probabilidade do coiso vir a ser primeiro-ministro. E ou há toda uma enorme mole humana que talvez ainda se consiga opor ao crescimento, ou mais tarde à luta contra ele, ou está tudo estragado e os mais vocais preparem-se para ir parar à prisão. Não, isto não tem sequer volta a dar, nem grandes disparates. Dentro das casas, em núcleos pequenos, comecem a reunir-se, comecem a conversar, comecem a alargar os núcleos, comecem a conversar com outros núcleos, a criar grupos nas redes sociais, denunciem, falem. A liberdade é a única coisa que não tem preço. É o único valor pelo qual
vale a pena morrer, vale a pena lutar. Viver sem liberdade é que nem os pássaros que estão presos gostam de lá estar, a não ser que se habituem. E quando se lhes abre a porta da gaiola, eles próprios não querem sair porque têm medo. Portanto, a grande opção é entre a liberdade ou o medo. Cada um escolhe aquilo que quer viver. Eu já fiz a minha escolha. E não é de agora. Por isso, meus amigos, #resist, mesmo vamos começar a organizar-nos. É imperioso. E posto isto, se gostam da Maldição de Cassandra, por favor, continuem a visualizar, a partilhar, a pôr likes, a divulgar, a desafiar-me, a fazer comentários. Please, 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 please. Porque este canal, A Maldição de Cassandra, também é uma voz de #resist. Até breve.